Com certeza você já se perguntou por que o céu é azul. Vamos descobrir junto o que a Bíblia fala sobre isso? Fala, povo! Bem-vindo à série No Deserto, um estudo do livro de Números. Essa é a primeira parte do livro e eu tenho certeza que tem muitas surpresas boas para você. Aqui no canal também está disponível a série completa do estudo do livro de Levítico, um livro anterior, com o nome de Ele Chamou. Se você ainda não assistiu nenhum episódio, você pode conferir no link que está aparecendo aqui na sua tela. Antigamente não existiam aqueles títulos que aparecem em negrito, escrito mais forte na nossa Bíblia. Os títulos eram simplesmente a primeira ou as primeiras palavras que eram mais importantes no texto que a gente estava lendo. Então, quando a gente começa a ler o livro de Números, a gente precisa pegar o primeiro versículo, Números 1, versículo 1, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Veja só, as primeiras palavras, falou o Senhor, Moisés, são palavras que se repetem muito toda hora. Mas essas duas palavrinhas, no deserto, são as primeiras palavras especiais que vão aparecer nesse versículo. E por causa disso, elas são o título desse livro inteiro. Então, o nome original do livro de Números, na verdade, não era Números, era No Deserto. Porque nesse livro vão ter muitas histórias de Deus cuidando do povo através do deserto. Quantas vezes a gente já falou na nossa vida que a gente está passando por um deserto, por um tempo difícil, mas deixa eu te contar uma coisa. O deserto, para Deus, é um lugar de milagres. É um lugar que a gente vai ver coisas impossíveis acontecendo. Então abra o seu coração, abra a sua mente para ler esse livro tão especial. Veja o que o versículo 1 está falando. Agora está começando o segundo ano de caminhada do povo no deserto. Tudo o que eles viveram em Êxodo e em Levítico, nesses dois livros, aconteceu em apenas um ano. E agora, no livro de Números, vão passar 39 anos. É muita história, é muito tempo. Por isso que esse livro é o principal para contar as caminhadas, as histórias do povo andando através do deserto. Vai ser um livro muito divertido da gente estudar junto. Pela primeira vez na Bíblia, essas pessoas estão andando juntas como povo mesmo. Quando eles foram para o Egito, eles eram apenas uma família, de 70 ou um pouquinho mais pessoas lá. Mas agora que eles saíram do Egito, eles são um povo gigantesco, são milhares de pessoas. E cada um daqueles 12 filhos fez o seu clã, a sua tribo, dentro de Israel. Antes do Egito, cada filho recebeu uma bênção do próprio Jacó. E isso está escrito para a gente em Gênesis 49. Guarda esse capítulo que é muito importante para você. Depois que o povo andou no deserto, Moisés também abençoou cada tribo. E isso está escrito em Deuteronômio 33. Guarda esse capítulo também. Quando a gente junta esses dois capítulos, Gênesis 49 e Deuteronômio 33, a gente tem a descrição de como funciona cada uma das 12 tribos na Bíblia. Todos os símbolos ali dentro. E isso vai ser extremamente importante para a gente entender todo o restante das profecias da Bíblia, até Apocalipse. Aqui no livro de Números, o povo estava acampando no deserto. Cada um tinha sua barraca. E eles eram muito bem organizados. Então, cada tribo acampou debaixo da sua própria bandeira. Vamos descobrir qual era o símbolo da bandeira de cada tribo? Pegando as duas bênçãos de Gênesis 49 e Deuteronômio 33, a gente descobre que Judá foi profetizado ser um leão, porque ele seria o governador de todos os outros. Sempre haveria um rei reinando sobre Judá, e a gente sabe que Jesus cumpriu essa profecia, porque ele é o leão de Judá, e ele é o rei que vai reinar para sempre. É por isso que a gente não fala que Jesus é, por exemplo, um urso de Judá, ou um lobo de Judá, ou um outro animal, e a gente se refere sempre a um leão, porque esse foi o símbolo da tribo de Judá. Então a bandeira de Judá tem na estampa dela, no desenho, um leão. E o acampamento dessa tribo ficou para o lado do oriente, do leste do tabernáculo. Acampado junto com Judá, a gente vai ter primeiro Issacar. O símbolo dessa tribo era um relógio, porque foi profetizado que Issacar saberia qual é o tempo de descansar. Só que lembra que o relógio que eles tinham naquela época não era um relógio mecânico ou fabricado por uma indústria como a gente tem hoje. Era um relógio natural, então eles seguiam o sol, a lua, as estrelas para saber qual era o mês, qual era a estação, qual é o horário do dia. Então o símbolo, o relógio natural que Issacar usava
era a própria natureza, eram os astros. E este é o símbolo da bandeira de Issacar. Junto com eles, a gente vai ter também Zebulon. Zebulon dominaria os portos, os mares, as águas. Ele teria muitos barcos. A fronteira dele iria até Sidom, até o estrangeiro norte de Israel. Então o símbolo de Zebulon é um barco. E ele, junto com Issacar, levaria o leão de Judá para todas as nações e traria as pessoas de volta para o monte de Deus. Então essas 3 tribos acampavam juntas do lado oriental do tabernáculo. Depois disso, a gente tem o lado sul, e o primeiro morador aqui vai ser Ruben. Foi profetizado para ele que ele teria muitos homens. Então o símbolo da tribo de Ruben é um homem. Ruben foi o primeiro filho de Jacó, mas ele não foi considerado o melhor de todos, o mais excelente de todos, por causa daquela história forte que aconteceu lá em Gênesis. Junto com Ruben, a gente vai ter Simeão, que era uma tribo violenta, eles conseguiam conquistar cidades fortes. E junto com eles, Gade. Foi falado que Gade alargaria sua terra. Alargaria, gente, é como se você tivesse uma barraca e você fosse puxar a estaca, a corda, né, o fio para ficar maior, para poder ficar mais espaçosa a sua casa. Então, por causa disso, o símbolo da tribo de Gade é uma tenda, porque Deus vai alargando, puxando o território deles para poder ficar maior. Essas 3 tribos ficaram juntas do lado sul do tabernáculo. Então você vê que agora nós temos um homem e 2 tipos de casa diferentes para o lado sul. No meio ficava a tribo de Levi. Eles cuidavam e protegiam o tabernáculo que tinha sido construído. O símbolo dessa tribo era um peitoral, uma placa que o sumo sacerdote utilizava contendo uma pedrinha para cada uma das 12 tribos, para eles poderem representar cada uma delas diante de Deus. Então essa tribo ficava acampada bem no meio do acampamento. E ao redor, nas 4 direções, vinham as outras tribos. Já do lado ocidental, do lado oeste, a gente vai ter primeiro a cara de Efraim, que a Bíblia diz que é parecido com um touro selvagem muito forte e que está ligado com os negócios dessa terra. Ele e o seu irmão Manassés, que é a figura de um trigo, teriam muitos negócios e teriam muita prosperidade física também aqui na terra. Esses 2, Efraim e Manassés, são filhos de José, e José era irmão de Benjamim. Por isso, acampado junto com eles, está ali a família daqueles que são irmãos da mesma mãe. Benjamim era como um lobo que matava a presa de manhã e à tarde já devorava sua caça. E os 3 acampavam juntos desse lado ocidental do tabernáculo. E por fim, do lado norte do tabernáculo, a gente vai ter primeiro a tribo de Dan. Dan foi dito ser como uma cobra, porque ela morderia o calcanhar do seu cavaleiro. De fato, quando a gente vê na história bíblica, Dan cometeu vários erros de julgamentos errados diante de Deus. E por causa disso, o símbolo da tribo de Dan foi uma cobra, que por um bom tempo não era um símbolo muito bom. Mais pra frente, nas profecias, em especial de Isaías, essa profecia ela foi aprofundada, revertida. Então, o animal que mataria a maldição da serpente era a águia. A águia é um animal que mata a cobra, que consegue com as suas garras puxar e levar essa cobra embora. Então, o símbolo que Dan ganhou profeticamente ao longo do percurso da Bíblia foi de uma águia. Acampando junto com Dan, a gente vai ter Azer. O símbolo de Azer era uma árvore frutífera, porque foi profetizado que ele traria delícias reais para o rei e para o povo. Os irmãos se alegrariam com Azer, porque os frutos da terra dele seriam muito bons. E por fim, a gente vai ter Naftali. O símbolo dele é um veado, que é um animal bastante delicado, bastante manso. Foi profetizado que Naftali teria palavras muito bonitas, teria liberdade, correria solto pelos campos. Então esses 3 juntos começaram a acampar do lado norte do tabernáculo. Olhando essa figura, você vê a ordem que cada tribo acampou no deserto. De 3 em 3. Olha como vai ficar esse desenho se a gente olhar agora somente para os líderes de cada acampamento. O chefe do acampamento do leste era Judá, o leão. O chefe do acampamento do sul era Ruben, o homem. O chefe do acampamento do ocidente era Efraim, o boi. E o chefe do acampamento do norte era Dan, a águia. Nós temos um leão, um homem, um boi e uma águia. Essa figura, essa disposição aparece muitas vezes na Bíblia. E a mais surpreendente de todas aparece pra gente em Apocalipse 4:7,
quando João vê 4 animais ao redor do trono de Deus, e cada um desses animais tinha um rosto diferente. Eles tinham o rosto de um leão, de um homem, de um bezerro e de uma águia. Uau, exatamente igual os líderes das tribos que estavam acampadas no deserto. Você lembra que no deserto Deus fez descer uma coluna de fogo para poder esquentar o povo durante a noite, e também tinha uma coluna de água, uma nuvem, que ficava em cima deles durante o dia para o sol não queimar tanto no deserto? O céu literalmente se abriu em cima deles e eles puderam ver aquele rio de fogo, aquele rio de água da vida que estava fluindo na frente do trono de Deus. Os seres viventes, os 4 animais que estavam ali em cima, eles estavam alinhados com o acampamento que o povo de Israel estava fazendo no deserto. Aqui a gente aprende que cada um tem a sua cara, cada um tem a sua identidade, a sua bandeira. Não adianta a gente cobiçar, a gente querer pra gente o talento, o dom, o ministério, o cargo, a função, o papel no reino de Deus que ele deu para o nosso irmão, para uma outra pessoa. Você recebeu uma identidade, você recebeu uma posição no reino dos céus. E é nosso dever assumir essa posição para poder alinhar exatamente aqui na terra do mesmo jeito que as coisas estão alinhadas no céu, para a gente poder estar fazendo o mesmo modelo, caminhando junto. Toda vez que o povo andava, se mexia no deserto, eles estavam se movimentando junto com os céus acima dele. O trono de Deus estava ali no meio, exatamente em cima do tabernáculo que tinha sido construído. É um alinhamento, o céu junto com a terra, se encontrando, andando juntos, sincronizados. Outras pessoas na Bíblia também tiveram essa visão. No primeiro capítulo de Ezequiel, versículo 26, ele também vê esse trono de Deus, tudo isso que estava acontecendo ali. Ele diz até que esse trono tinha uma aparência como zafira, que é uma pedra muito preciosa, de uma cor azul muito bonita. E aqui a gente entende por que os levitas do clã de Coate precisavam cobrir todos os objetos do templo com panos azuis. Quando eles iam se movimentar, tirar o acampamento de um lado e colocar em outro, eles colocavam alguns panos, tecidos, envolvendo ali aqueles objetos para não machucar na viagem, não arranhar, para não pegar pó, muita areia no deserto. Só que Deus fala que esses panos precisavam ser de uma cor específica, precisavam ser azuis. Isso é falado 5 vezes no capítulo 4 de Números. É exatamente a mesma cor do trono de Deus, vista por Ezequiel, vista por Isaías, vista por João. É a cor do céu, a cor do trono de Deus, que estava envolvendo todas as pessoas ali no deserto. Gente, o deserto é um lugar de ter revelação sobre a natureza de Deus e o lugar que Deus habita. Usando o profeta Oséias, Deus fala para o povo, muito tempo depois, que ele estava com saudade das pessoas, porque as pessoas não queriam mais saber de Deus, tinham traído o Senhor, nem queriam mais ser o povo de Deus. Por isso Deus falou assim: eu vou levar você de volta para o deserto, para poder falar com o seu coração, para poder falar sobre amor com você. No deserto, nosso coração está sensível para poder ver as coisas do céu, para andar alinhado com a realidade do céu. No deserto, a gente aprende qual é a nossa identidade, qual é a nossa bandeira, a nossa função e posição dentro do reino dos céus. Bem-vindo ao deserto. Bem-vindo ao lugar que você só vai conseguir enxergar sobre a sua cabeça o céu azul. Algumas vezes na vida a gente tá andando e não consegue ver as coisas do céu, porque a gente tá andando de cabeça baixa. Acompanhe no próximo episódio o que vai acontecer se Deus levantar a nossa cabeça pra gente poder continuar a caminhada. Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum estudo que vai ser postado por aqui. Deus te abençoe e te dê shalom.